Olá, pessoal! Que bom ter a companhia de todo mundo em mais este explainer do The Foundry trazido a vocês pela Ford College. Bom, na nossa última conversa, a gente montou uma base super sólida sobre o que realmente significa essa tal de descentralização em blockchains, certo? Mas hoje a gente vai dar um passo além. Nós vamos abrir o capô desse sistema e olhar direto para a planta de engenharia. Vamos entender os compromissos, aqueles famosos trade-offs práticos que a gente precisa encarar de frente na hora de desenhar uma arquitetura. A grande sacada aqui é descobrir o que será que acontece lá nas engrenagens da máquina quando a gente mexe no nível de descentralização. Para desvendar tudo isso, o nosso roteiro de hoje está dividido em 6 partes bem lógicas: o espectro da descentralização, desempenho e coordenação, implicações na segurança, o preço da governança, casos práticos de arquitetura e, fechando com chave de ouro, acelerador e direção. Esse mapa mental vai desmontar, pecinha por pecinha, aquele velho mito de que a descentralização máxima é sempre a melhor escolha. Vamos lá? Seção 1. O espectro da descentralização. É por aqui que a gente começa a nossa exploração da planta. Certo, vamos mergulhar de cabeça nessa engenharia. O conceito de trade-off, ou os nossos compromissos, funciona exatamente como um painel cheio de alavancas mecânicas. Pensa só, quando a gente projeta uma rede e decide ajustar algumas métricas físicas, tipo espalhar mais os nós geograficamente pelo globo, a gente inevitavelmente acaba puxando outras alavancas operacionais junto. É literalmente impossível mexer em uma coisa sem afetar outra. Se a gente sobe uma alavanca para distribuir o poder de validação, uma outra alavanca fatalmente desce, criando uma tensão que afeta a velocidade e o comportamento do sistema inteiro. É pura mecânica aplicada ao design de software. Isso nos leva à seção 2, desempenho e coordenação. Afinal, o que acontece com a força bruta da rede quando a gente começa a puxar essas alavancas arquitetônicas? Olha que interessante quando a gente coloca os dois modelos lado a lado. Concentrar a validação num controle centralizado é como pisar fundo no acelerador. Como tem muito menos necessidade de comunicação entre as partes, a latência vai lá para baixo e a vazão dispara. O trabalho simplesmente flui muito rápido. Mas, por outro lado, quando a gente espalha essa validação num controle descentralizado, a gente cria um atrito inevitável. Isso exige muito mais rodadas de consenso, um tratamento de falhas super complexo e, adivinha? A latência aumenta bastante. Para pensar. Coordenar as decisões de milhares de participantes independentes espalhados pelo mundo todo simplesmente leva muito, mas muito mais tempo do que dar uma ordem num grupo pequeno e fechado dentro de uma única sala. Chegando na seção 3, implicações na segurança. Porque, assim como na engenharia tradicional, velocidade não é a única métrica que importa. A gente precisa analisar a integridade estrutural e as superfícies de ataque mudam drasticamente de acordo com a nossa escolha. Sistemas centralizados acabam criando um alvo único, de altíssimo valor. Imagina projetar um navio de guerra de última geração e, por um vacilo, colocar todas as placas pesadas de blindagem só do lado direito. Um sequenciador centralizado, por exemplo, defende a rede maravilhosamente bem contra censuras específicas, mas ele vira um alvo gigante e óbvio para ataques diretos. Já os sistemas descentralizados espalham esse risco pela rede de uma forma super elegante. O que é excelente, mas em contrapartida eles abrem um leque gigantesco para ataques mais sutis, daquelas degradações aos poucos, sabe? Como as divisões na rede, as famosas partições. Seção 4. O preço da governança. Saindo um pouquinho da infraestrutura puramente técnica, a gente precisa olhar para as engrenagens sociais e procedimentais do sistema. E essa matriz aqui ilustra de um jeito brilhante a complexidade das nossas escolhas. A tabela mostra com exatidão matemática o que acontece quando o ponteiro vai lá para o lado da centralização. Percebam que a vazão e a velocidade de governança aumentam imediatamente, só que a concentração da superfície de ataque também sobe de forma vertiginosa, enquanto o custo de coordenação despenca. Em outras palavras, melhorar a velocidade de processamento faz com que as atualizações de software sejam muito mais fáceis, mas cria exatamente aqueles alvos centralizados de alto valor. Aliás, os programas de aprendizado da Ford College são um ambiente perfeito para quem quiser estudar a fundo essas matrizes arquitetônicas e discutir como essas compensações batem de frente com o mundo real. E por falar em mundo real, seção 5, casos práticos de arquitetura. Vamos tirar um pouco a cara dessas plantas no papel e fazer uns testes de campo. Nosso primeiro estudo prático é o consórcio de bancos. Imagina só, aqui é o pedal do acelerador empurrado até o fundo para garantir uma liquidação financeira extremamente rápida. Como a gente tem um conjunto fechado e conhecido de validadores, a latência fica baixíssima.
Mas o que acontece nos bastidores é uma troca bem curiosa. Aquela confiança puramente criptográfica é substituída, em grande parte, pelo peso de contratos e acordos legais pesados. É uma decisão de arquitetura desenhada para maximizar a performance, confiando na reputação jurídica de quem está ali. Em contraste absoluto com o modelo bancário, nós temos as famosas redes públicas de Proof of Stake. Elas usam nós sem permissão, o que entrega um nível simplesmente formidável de resistência à censura. Ninguém manda na rede sozinho, certo? Mas olha o preço. Impedir que um ator tome o controle de forma unilateral custa muita, mas muita velocidade. Torna-se obrigatório criar regras de punição super complexas, o tal do slashing, e ter que coordenar milhares de nós globalmente. A segurança máxima contra um controle indesejado exige um belo sacrifício no tempo de resposta e no esforço para fechar o consenso. Mas e se a gente tentar juntar o melhor dos dois mundos? É aí que entram verdadeiras maravilhas da engenharia híbrida, os rollups de camada 2. Eles são super espertos porque usam um sequenciador centralizado para pegar um batente e garantir que a validação diária de transações voe. Só que eles mantêm a verificação e a liquidação dessas disputas firmemente ancoradas numa base totalmente descentralizada. Esse design em camadas prova de uma vez por todas que, com planejamento minucioso, é super possível separar as tarefas que precisam de alta velocidade daquelas que não abrem mão de uma segurança descentralizada impecável. Seção 6. Acelerador e direção. O nosso manual do operador definitivo para entender toda essa lógica. O ponto crucial para se internalizar de verdade é o conceito de enxergar o controle do protocolo dividido entre o acelerador e o volante de um carro. O acelerador dita a força bruta, a latência, a vazão. É ele que faz o seu veículo andar rápido. Já o volante, a direção, dita a governança, as regras e quem tem autoridade para alterar a rota. O pulo do gato é que quando o acelerador e o volante estão nas mãos do mesmo pequeno grupo, você tem uma iteração ultra rápida, mas o risco e o poder ficam assustadoramente concentrados. Para aplicar esse modelo mental de forma profissional, fugindo daquelas alegações vagas de marketing, nós adotamos esse framework prático de 3 passos. Primeiro, identificar a superfície crítica de segurança, o que de fato causaria uma falha irreparável ao sistema. Segundo, atribuir responsabilidades de mitigação. A nossa defesa principal virá de ferramentas criptográficas, da pressão social ou da própria separação da arquitetura. E o terceiro passo, medir o risco residual. Depois de tudo configurado, os ganhos operacionais de velocidade realmente justificam o risco de segurança que a gente acabou de aceitar? Afinal, todo grande projeto exige que os fundamentos sejam verificados exaustivamente. Assim como uma planta de engenharia precisa passar por uma criteriosa revisão ortográfica e estrutural antes de ser assinada e ir para a obra, os protocolos necessitam dessa mesma precisão cirúrgica. E fica então um questionamento final para reflexão. Como balancear esses pesos e forças perfeitamente em designs novos? A criação de infraestruturas tecnológicas autênticas exige um domínio absoluto sobre essas alavancas e mecanismos compensatórios. Para quem busca explorar ainda mais essas complexidades e compreender a fundo a arquitetura da Web3, com análises estruturadas e recursos detalhados, não deixem de acessar forge.college. Muito obrigado pela companhia neste explainer e até a nossa próxima exploração arquitetônica.